Oiê! Eu sou a Bia e está começando mais um episódio do História Alternativa. Oi pessoal, eu sou a Júlia e no episódio dessa sexta-feira eu e a Bia falaremos sobre o assassinato em massa de minorias consideradas inferiores pelos alemães nazistas, o que ficou conhecido como o Holocausto. Informamos que o episódio a seguir apresenta conteúdos explícitos como morte, violência e tortura, não sendo recomendado a pessoas sensíveis. Nosso respeito e solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos ou foram afetadas de algum modo por crimes nazistas. Mas antes de chamarmos o episódio, gostaríamos de pedir que nos siga no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as novidades do podcast. Então fique atento para não perder nada. Não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos pro episódio? Continua com a gente depois da vinheta. Tendo como contexto histórico a Segunda Guerra Mundial, logo após a chegada dos nazistas ao poder na Alemanha e a escolha de Adolf Hitler como chanceler, judeus, pessoas LGBTQs, testemunhas de Jeová, opositores políticos, ciganos e pessoas com deficiências físicas ou mesmo transtornos psicológicos sofreram perseguições, como o fechamento de suas lojas e sua prisão sem nenhuma justificativa. Muitos foram encaminhados para os campos de concentração, onde foram submetidos a condições desumanas e mortos nas câmaras de gás. Pelo menos 6 milhões de vidas foram tiradas durante o programa nazista de extermínio, chamado por eles de Solução Final. Dentre os horrores cometidos nos campos de concentração, destacaram-se a jornada de trabalho extenuante, os maus tratos diários e as péssimas condições de higiene. Os prisioneiros ficavam em alojamentos abarrotados de pessoas e eram mal alimentados. Execuções sumárias sem motivação aparente aconteciam como forma de tortura psicológica aos prisioneiros, além das execuções na câmara de gás. Os prisioneiros recebiam roupas insuficientes para o inverno e, na maioria das vezes, elas eram recolhidas em abril, independentemente se o frio tivesse passado ou não. Eles eram obrigados a suportar a enorme quantidade de percevejos e pulgas nos alojamentos. Quando adoeciam, o tratamento oferecido era sempre insuficiente. Na questão médica, também há registros de testes realizados em cobaias humanas por médicos nazistas em diversos campos de concentração. Os prisioneiros dos campos de concentração foram sendo liberados à medida que os nazistas foram perdendo a Segunda Guerra Mundial. No decorrer em que suas posições no leste europeu eram ameaçadas, os nazistas intensificaram a velocidade das execuções de judeus nas câmaras de gás, além de terem tentado ocultar indícios do genocídio, seja com a destruição de documentos ou exumação dos corpos. Mas esse não foi um acontecimento casual e repentino. O genocídio pela Europa foi resultado de um longo caminho de perseguição contra essas pessoas e foi consequência direta do forte antissemitismo que existia em todo o continente. No caso da Alemanha, o antissemitismo era muito forte desde o século XIX. Genocídios como o Holocausto foram baseados em ações do neocolonialismo. A crueldade e os assassinatos em massa cometidos contra diferentes povos na África deram força prática a ideias antissemitas. Os alemães, inclusive, foram os responsáveis pelo genocídio do povo Hereros, que habitava a região da atual Namíbia. No caso dos judeus e outras minorias na Alemanha, o primeiro momento de todo esse processo de extermínio se deu por meio do discurso de ódio. A retórica contra eles se fortaleceu no pós-Primeira Guerra e se transformou em bode expiatório da derrota alemã. Todo tipo de teoria conspiratória passou a ser destilado contra os judeus, e quando os nazistas alcançaram o poder, o discurso virou ação.
Essas pessoas foram expulsas do serviço público. Depois, tiveram suas lojas boicotadas e atacadas. A perseguição nas ruas aumentou consideravelmente e os casos de violência física começaram a acontecer. Depois, foram proibidas de casar-se com não-judeus. Pedidos de cidadania para judeus estrangeiros foram negados e as minorias alemãs tiveram sua cidadania retirada. Essa classe foi privada de liberdade e de todos os direitos enquanto cidadãos. Quando a guerra começou, os nazistas intensificaram o roubo de seus bens e começaram a agrupá-los em guetos, em algumas partes da Europa. Do alto comando do Partido Nazista veio a ordem de extermínio, e daí vieram todos os horrores do Holocausto. 2 momentos marcantes no antissemitismo na Alemanha se deram com as Leis de Nuremberg e a Noite dos Cristais. Ambas serviram como termômetros importantes do grau de ódio e preconceito e delimitaram o avanço sistemático contra essas pessoas na Alemanha. As Leis de Nuremberg foram decretadas em 1935 e estabeleceram os princípios para a determinação da cidadania alemã. Aqueles que tivessem 3/4 de sangue judeu em sua descendência não teriam direito à cidadania alemã. Assim, definia-se os judeus apenas como sujeitos de Estado, isso é, eles não tinham direitos, mas deviam cumprir suas obrigações civis. Por meio dessas leis, proibiu-se o casamento entre judeus e não-judeus, assim como as relações sexuais entre judeus e não-judeus, e quem não as cumprisse era acusado de corrupção sexual. Os judeus também foram proibidos de contratar empregadas domésticas alemãs com menos de 45 anos de idade. A Noite dos Cristais foi um ataque violento, coordenado contra um certo grupo, que neste caso eram os judeus. Esse ataque foi ordenado pela própria cúpula nazista e realizado na virada de 9 para 10 de novembro de 1938. A investida espalhou-se por toda a Alemanha, com os judeus sendo atacados em suas residências, além de terem tido suas lojas e até sinagogas destruídas em todo o país. A Noite dos Cristais resultou na destruição de mais de 1.000 sinagogas, além da morte provável de mais de 1.000 pessoas, embora o número oficial determine que apenas 91 pessoas foram mortas. A Noite dos Cristais também deu início ao aprisionamento de judeus em campos de concentração, pois 30.000 deles foram presos e encaminhados para os campos de Buchenwald, Dachau e Sachsenhausen. Em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O conflito fez com que os nazistas pensassem em uma solução para, abre aspas, questão judaica, fecha aspas, ou seja, de forma a eliminar os judeus da Europa, já que os campos de concentração não estavam prontos quando a guerra começou. Os judeus foram agrupados em guetos e neles aguardavam qual destino seguir, campos de concentração ou de extermínio. Nos guetos, os judeus sofreram com a discriminação, mas também com a falta de condições básicas de sobrevivência. Muitos perderam a vida por causa de doenças ou foram para campos de concentração enfraquecidos. O mais famoso foi o gueto de Varsóvia, localizado na Polônia e organizado logo após a invasão nazista. Os judeus desse gueto tentaram rebelar-se contra os nazistas, mas foram derrotados. Os grupos de extermínio foram criados para exterminar os judeus e outras minorias. Integrantes desses grupos pretendiam matá-los para promover a raça ariana. Os judeus eram fuzilados e enterrados em valas, ou também utilizados como cobaias para experimentos feitos por médicos nazistas. A matança foi tanta que os próprios fuziladores tiveram problemas psicológicos por causa dos assassinatos em massa. Os campos de concentração são os maiores exemplos do Holocausto. Milhões de judeus foram encaminhados para esses locais, onde eram forçados a trabalhos desumanos ou encaminhados diretamente para a câmara de gás. Auschwitz, na Polônia, é o campo mais lembrado. Viktor Frankl, psiquiatra judeu e sobrevivente de um campo de concentração, relata em seu livro Em Busca de Sentido o sentimento daqueles que desembarcavam dos lotados vagões de trem em um desses campos. Abre aspas.
De repente, do amontoado de gente esperando ansiosamente no vagão, surge um grito: Olha a tabuleta! Auschwitz! Naquele momento, não houve coração que não se abalasse. Todos sabiam o que significava Auschwitz. Esse nome suscitava imagens confusas, mas horripilantes de câmara de gás, fornos crematórios e execuções em massa. O trem avança lentamente, como que hesitando, como se quisesse dar aos poucos a má notícia à sua desgraçada carga humana. Auschwitz. Fecha aspas. Logo após a derrota nazista na guerra, os soldados aliados obrigaram os alemães que moravam perto dos campos de concentração a entrarem e verem o que os nazistas fizeram contra essas pessoas. Cineastas foram chamados para gravarem imagens nos campos de concentração a fim de registrar o crime contra a humanidade praticado por Hitler e seus soldados, e assim obter provas para o julgamento do alto comando alemão, que aconteceria anos depois em Nuremberg. Obrigada por ter ficado até aqui. Esperamos que tenha gostado e contamos com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!